Olá! Então hoje a gente vai falar sobre testei positivo para o Covid. E aí? Então vem comigo para a gente fazer essa conversa. Hoje a gente vai falar a respeito de Covid e alimentação. Eu vou falar para vocês um pouquinho do que aconteceu comigo nesse período de Covid e aí o que eu fiz e o que eu não fiz também a respeito de alimentação. Bom, para quem me conhece sabe que eu tenho uma alimentação super balanceada, monto o meu plano e minha estratégia de alimentação, visto com o meu exercício físico e gosto muito de comer coisas não processadas, uma maior parte in natura, adoro. Então gosto de frutas, verduras, eu sou uma pessoa que como carne, então gosto de uma carne bem preparada, com temperos que façam toda a diferença, tanto na minha saúde quanto no gosto da alimentação. Eu sou uma pessoa que não consumo muito sal, não gosto de açúcar, então esses açúcares processados eu não sou muito adepta. Porém, uma das coisas que causou maior curiosidade nessa época do Covid, nesse período de Covid meu, foi justamente a vontade de comer açúcar, de transformar essas moléculas que eu comia, no caso dos carboidratos, em glicose. No caso, eu tive uma peculiaridade, porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito na questão de que o melado e a cana-de-açúcar são açúcares muito bons para nossa, porque eles são ricos em ferro, então isso ajuda muito na nossa imunidade. E me deu muita vontade de tomar caldo de cana. E eu tomei um caldo de cana, em casa pedi pelo telefone e tomei um caldo de cana e foi uma sensação maravilhosa, porque era o que o meu corpo estava precisando. Então, nesse momento de Covid, muitas vezes o corpo pede pra gente. Às vezes, para algumas pessoas vai pedir um alimento mais ácido, como um abacaxi, um limão. E para algumas outras pessoas pede alimentos mais doces, como foi o meu caso. Então é importante que a gente observe, que a gente tenha esse autoconhecimento e que a gente observe a necessidade do organismo. No meu caso, eu estava gastando muita energia para eu manter o meu corpo em homeostase. Então, o que acontece é que a glicose dentro desse processo, ele é um alimento fundamental porque ele é um alimento em que o corpo entende que é de luta ou fuga. Então, ele precisa da glicose para se manter. Os níveis de glicose no sangue precisam ser suficientes para que ele se mantenha vivo. Então, é isso que o corpo entende. Então, é isso que a gente respeita, né? Claro que se fosse numa outra situação em que eu não fosse consumir essa glicose, ou o meu corpo não iria pedir essa glicose, como é o que acontece geralmente, ou eu poderia não consumir, ele pediria eu não consumir, porque a gente sabe que é um fato de que o próprio cérebro vai pedindo por uma questão de sobrevivência, quanto mais tem, mais ele quer, mas a gente pode cortar isso porque de repente não é necessário na nossa alimentação. Então, muitas pessoas durante esse processo do Covid perdem olfato e paladar. No meu caso, eu não perdi. Eu tive o meu olfato e meu paladar ficaram normais, então eu não tive nenhuma alteração nesse sentido, então não tive também nenhuma alteração de apetite, porque muitas vezes as pessoas deixam de comer em função de não terem o paladar para sentirem o gosto, então a comida perde o sabor e perde essa delicadeza, perde essa graça de comer, porque o gostoso mesmo é o sabor. Não foi o meu caso, então eu tive uma experiência normal de apetite. Claro que a gente perde um pouquinho, não é o comum que a gente tem, porque o corpo está debilitado e em função até de remédios, a gente acaba não tendo muito apetite, tanto apetite, como nosso corpo estivesse reagindo normalmente, né? Mas às vezes tem apetite de outras coisas, como eu acabei de falar para vocês, que foi o caso, então, para mim, da cana-de-açúcar, da glicose, né? Realmente do caldo de cana. Então, isso para mim fez uma grande diferença. Bom,
como a gente previne tudo isso, né? De repente, se eu tivesse uma alimentação, no meu caso, eu tenho uma alimentação muito saudável, como eu já falei para vocês, que consumo mais produtos in natura do que processados e ultraprocessados, e isso facilita o nosso sistema imune, né? Porque quando eu como alimentos antioxidantes que me proporcionam essa limpeza das células, né? Ou eu faço até uma suplementação, isso com orientação de um profissional, que eu faço orientação de uma suplementação que permita uma maior capacidade antioxidante do meu organismo e das minhas células, então eu tenho células limpas. Essas células inflamadas, elas me dificultam o processo de recuperação. Então, toda vez que eu inflamo a minha célula, que eu tenho um corpo que já é inflamado por um excesso de toxinas vindas mesmo da própria alimentação, então eu tenho essa dificuldade em fazer o meu sistema de defesa agir a meu favor. Então, no meu caso, também tem uma questão que eu gostaria muito de comentar com vocês, é que faz mais de 17 anos que eu não faço tratamento médico nenhum, com remédio nenhum, né? E, claro, quando tem uma gripe, eu acabo tomando um paracetamol, um antigripal que tem um paracetamol. Esse é o máximo que acontece, e no máximo 3 dias. Esse é o meu normal de quando eu fico gripada ou alguma coisa assim, tomar um paracetamol. Mas a minha alimentação, ela já faz parte do meu processo de cura, de defesa do meu corpo. Então, quando a gente tem um sistema defensivo bem forte, é difícil precisar tomar remédio. Então, faz isso. Faz 17 anos que eu não tenho, que eu não ingiro remédios de maneira contínua ou no sentido de alguma doença específica, não tenho, tá? Então isso ajuda muito, porque quando você precisa de um remédio, o remédio age muito rápido, porque o teu organismo tá limpo, né? Assim como ocorre como quando você não inflama a tua célula. As tuas células estão desinflamadas, elas estão livres, elas estão dispostas a te defender. Bom, e para finalizar, eu queria muito conversar a respeito da questão do comer bem, né? Então, às vezes as pessoas acham que comer bem é comer pouco. Quem vê o meu prato geralmente, se assusta, porque diz, meu Deus, vai comer 10 ali. E na verdade, não, eu vou comer sozinha meu almoço. O meu almoço, que eu acho um prato assim principal da minha alimentação, ele é rico, tanto em cores quanto em quantidade. Então, às vezes as pessoas acham que comer bem é comer pouco, ou tirar arroz, ou tirar um outro carboidrato, que as pessoas hoje em dia estão com bastante medo de comer carboidrato. Cada caso é um caso, obviamente, né? No meu caso, que eu faço exercício físico, eu primo pelo carboidrato porque ele é uma fonte para mim que me dá energia. Porém, as pessoas têm medo de comer, isso é uma verdade. Ou então acabam não fazendo uma boa refeição na hora do almoço, mas acabam comendo o dobro em doces e outros alimentos que não são assim tão ricos na questão nutricional, né, para o corpo, para a defesa do corpo. Então, muitas vezes, o comer bem é muito relativo. A pessoa às vezes acha que está comendo bem. Você chega na casa da pessoa, você abre a geladeira e vê que tem um monte de margarina, por exemplo. Então, às vezes, o comer bem, ele não é bem aquilo que a gente pensa, né? E a gente vai com conhecimento, devagarinho, e transmitindo esse conhecimento, fazendo com que cada vez mais e mais pessoas consigam ter opções alimentares com maior consciência, que consigam entender o para que aquele alimento serve para si, né? Que cada indivíduo é um indivíduo e cada um vai fazer um exercício diferente, uma atividade do dia a dia diferente. Então, que não tem necessidade das pessoas comerem igual, né? O que é mais importante hoje que eu digo monte a sua defesa em cima de alimentos mais naturais, mais in natura. Então, menos processados,
porque esses alimentos que a gente come in natura, eles vão dar vitaminas, minerais pra gente, que faz com que a nossa defesa ela seja mais eficiente, mais rapidamente também eficiente. Então aí, eu gostaria muito de estar compartilhando isso com vocês. Obrigada e até a próxima.